Oi, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. A Bebelzinha tá aqui hoje, né? Aliás, todas as vezes que eu faço a live, ela tá aqui no meu colo. Vai tentar dormir um pouquinho, né? Já jantou. E é isso. Mais uma vez, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live de estudos das terças-feiras, onde estudamos o Livro dos Espíritos. Então, vamos iniciar com a mensagem diária do livro Agenda Reforma Íntima. A cada dia uma mensagem para nossa maior orientação rumo à reforma íntima ou reforma moral, que é aquele trabalho mais árduo da nossa encarnação. Aparar as nossas arestas, nos livrar das nossas mazelas morais, dos nossos vícios, nossos erros, é a parte mais difícil, né, da nossa vida. Então vamos hoje, dia 14 de dezembro, trazendo aqui a reflexão e vivência em torno do Evangelho de hoje, que diz: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É uma afirmação. Carta de Paulo, a carta 2 a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Meta do mês: desenvolver a piedade e a compaixão. Ó, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar abaixo de vós. Vede quanta miséria a aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm mais uma só mão amiga para os socorrer e lhes fechar os olhos quando a morte os reclame. É um trecho do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, 113ª edição, capítulo 13, item 11. Meta do dia: desenvolver a piedade. Abracemos os companheiros em provação, levando apoio e compreensão. Sugestão para a nossa prece diária: uma prece pelos incrédulos e pelos endurecidos no mal. Então, pessoal, na live passada eu não fiz, né? No domingo eu acabei não fazendo a prece natalina, né? Então vamos iniciar hoje com essa prece antes do estudo e no final farei mais uma, tá bom? Para a gente encerrar. Hoje, por questão técnica, não estou transmitindo simultaneamente para o canal do YouTube. Eu vou tentar achar alguma ferramenta aqui que deixe no final esse vídeo salvo para poder eu tentar enviar para o YouTube, né? Então estamos só via Facebook hoje, ok? Então deixa eu ver aqui, eu tinha marcado, deixa eu ver onde está, acho que essa daqui. Só um minutinho, pessoal. Essa aqui. Ok. Só mais um pouquinho. É dividido, esse livro de preces espíritas, ele é dividido por partes. Então, deixa eu ver aqui. Essa terceira parte é aqui. Ok. Súplica do Natal. Amado Jesus, na excelsa manjedoura que te esconde a glória sublime, ouve a nossa oração. Ajuda-nos a procurar a simplicidade que nos reúne ao teu amor. Auxilia-nos a renascer dentro de nós mesmos, buscando em ti a força para sermos em teu nome irmãos uns dos outros. Mestre do eterno bem, sustenta as nossas almas, a fim de que a alegria de servir e ajudar nos ilumine, acenda, não somente na luz de teu santo Natal, mas em todos os dias, aqui, agora e sempre. Aparecida. Uma psicografia do Chico, através desse espírito chamado Aparecida. Jesus, quando ele veio ao mundo, né, se materializando entre os homens, ele
além de toda a importante missão dele, né, como espírito de alta grandeza evolutiva, sendo diminuto no corpo humano, ele demonstra, através daqueles espíritos ali escolhidos para acolhê-lo como pai e mãe, a simplicidade, uma família humilde, pobre. E é essa simplicidade que a gente precisa exemplificar na nossa vida. Quando a espiritualidade hoje em dia fala sobre desapego, porque realmente a gente tem que observar o exemplo do Mestre Jesus em tudo, principalmente na simplicidade. Né? Viver de forma simples, viver bem, mas de forma simples. Né? E principalmente lembrar daqueles que não têm nem condições de serem simples na vida, porque nada tem. Né? Então a gente tem que lembrar de todos os exemplos e todas as passagens do Mestre entre nós. Vamos iniciar nosso estudo. Agora, deixa eu só deixar aqui marcadinho para a próxima prece no final. Então, pessoal, estamos na parte 4 do Livro dos Espíritos, capítulo 2, e nós findamos na terça-feira passada a questão de número 999, né, onde o capítulo 2 ele fala de expiação e arrependimento. Na verdade, o capítulo 2 é das penas e gozos futuros. O tópico é expiação e arrependimento. Então, continuando a questão, nós paramos na 999, então hoje vamos iniciar pela questão, ou pergunta número 1000 do livro. Tá? Ainda nessa questão das expiações e arrependimento. Então, a pergunta 1000, Kardec fala: já desde esta vida, poderemos ir resgatando as nossas faltas? Sim, foi a resposta, reparando-as. Mas não creiais que as resgateis mediante algumas privações pueris, ou distribuindo em esmolas o que possuirdes, depois que morrerdes, quando de nada mais precisais. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil, e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos, com o objetivo exclusivamente pessoal. Ou seja, mesmo que a gente passe anos sofrendo por alguma doença, alguma coisa, suportando, né, isso, mas com a mente nas perdas pessoais que aquilo está acarretando, aquela prova não está valendo de nada. Quando se lamenta realmente, como ele fala o exemplo, né, se perder um dedo mínimo, um dedinho só, quando se esteja prestando um serviço, é muito mais válida essa perda em termos de resgatar suas dívidas com a lei de causa e efeito do que uma doença, por exemplo, em que você só lamenta o que não está podendo fazer em benefício próprio e não em benefício do outro. Entendem a diferença? Se a gente puder ter uma perda que nos impeça a marcha no bem, isso é muito mais válido no sentido de resgate kármico do que uma doença prolongada. Quando não se tem a consciência de que aquilo está lhe limitando a ajudar alguém também a fazer o bem. Aí sim, você realmente está no seu pensamento coerente. Entendem a diferença disso? Então, a resposta é sim, né? Quando a gente já pode, nessa encarnação atual, resgatar as nossas faltas. Podemos sim, mas sim da maneira em que essas faltas nos tragam a conscientização de que estão nos impedindo de fazer algo melhor. Aí sim, o remorso, a dor, o arrependimento é mais válido. E aí ele continua: só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta,
se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais? De que servem para a sua justificação que restitua depois de morrer os bens mal adquiridos, quando se lhe tornaram inúteis e deles tirou todo o proveito? De que lhe serve privar-se de alguns gozos fúteis, de algumas superfluidades, se permanece integral o dano que causou a outrem? Não tem resultado, né? De que lhe serve, finalmente, humilhar-se diante de Deus, se, perante os homens, conserva o seu orgulho? Então, esse orgulho que embaça e impede, muitas vezes, o nosso crescimento evolutivo, espiritual, né? O nosso débito com a lei de causa e efeito. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, a ganância, tudo isso. O materialismo, né, que está ligado à ganância e está ligado ao apego também, são empecilhos muito fortes na nossa evolução e a gente precisa livrar-se deles urgente. Então, vamos para a próxima pergunta, 1001. Nenhum mérito haverá em assegurarmos, para depois de nossa morte, emprego útil aos bens que possuímos? A gente deixar os bens para que eles sejam úteis, né? Não há mérito nisso depois que a gente desencarna? Vejam só a resposta. Nenhum mérito não é o termo. Isso sempre é melhor do que nada. A desgraça, porém, é que aquele que só depois de morto dá é quase sempre mais egoísta do que generoso. Né? Durante a encarnação, está aqui no palco da vida, em vez de ajudar, né? Em vez de oferecer ajuda, estender a mão. Né? E não é só dar o que lhe sobra. E fazendo isso é muito mais válido do que depois de desencarnar. Vou deixar porque depois que eu morrer eu não vou usar mesmo. Né? O pensamento muitas vezes é esse. Quer ter o fruto do bem sem o trabalho de praticá-lo. Duplo proveito tira aquele que, em vida, se priva de alguma coisa, o mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que lhe devem a felicidade. Mas lá está o egoísmo a dizer-lhe: o que dás, tiras aos teus gozos. E, como o egoísmo fala mais alto do que o desinteresse e a caridade, o homem guarda o que possui, pretextando suas necessidades pessoais e as exigências da sua posição. Lastimai aquele que desconhece o prazer de dar, acha-se verdadeiramente privado de um dos mais puros e suaves gozos. Submetendo-o à prova da riqueza, tão escorregadia e perigosa para seu futuro, houve Deus por bem conceder-lhe, como compensação, a ventura da generosidade, de que já neste mundo pode gozar. Então, observar que a gente pode exercitar essa generosidade aqui, encarnado, que é muito mais válido do que deixar as coisas depois que partir para o mundo espiritual. Porque aqui você tem a oportunidade de ver a alegria nos olhos do seu irmão quando você é generoso, caridoso, né? Você compartilhar aquilo que possui e também aquilo que não só que lhe sobra, mas aquilo que você usa, né? Fazer um pouco de sacrifício, aquilo que poderia ser útil a você, mas você abre mão em benefício de alguém. Então isso é muito mais importante do que depois que você desencarnar. Claro que é importante deixar, né, endereçado a pessoas que nada têm, mas é muito mais válido quando você sacrifica-se durante a encarnação, né? Então vamos para a próxima pergunta, 1002. Essa pergunta encerra esse tópico e aí a gente já inicia o outro. Questão 1002. Que deve fazer aquele que, em artigo de morte, reconhece suas faltas quando já não tem tempo de as reparar? Basta-lhe, nesse caso, arrepender-se naquele tempinho final, né? Quando a pessoa já, no artigo de morte que ele diz, ele reconhece as faltas naquele último instante, né? Não tem tempo de reparar, mas ele se arrepende. Será que isso basta, se arrepender?
O arrependimento lhe apressa a reabilitação, mas não o absolve, foi a resposta. Diante dele não se desdobra o futuro, que jamais... Diante dele, é uma pergunta, diante dele não se desdobra o futuro, que jamais se lhe tranca? Né? Então, diante daquele que está partindo, retornando à parte espiritual, se desdobra o futuro. Porém, o arrependimento só adianta um pouquinho, né, sua reabilitação, mas não o absolve daquilo que ele deixou de fazer. Não é verdade? Porque o passado a gente não tem como mover, como consertar. Né? A gente tem como assistir, inclusive, no plano espiritual, as cenas da nossa vida, mas não mudar. A gente conserta, mas mudar o que foi feito é difícil. Né? A gente pode fazer novamente, dessa vez corretamente, mas não mudar em termos físicos o que aconteceu. Né? Então, no final da existência, esse arrependimento, se for sincero, ele adianta, como ele diz, o arrependimento apressa a reabilitação daquele espírito, mas ele não tem como reparar realmente, basicamente, aquilo que ele fez, a não ser fazendo novamente da forma correta. Ok? Então, dessa questão 1002, a gente encerra o tópico. Vamos para o próximo tópico, que é duração das penas futuras. É a pergunta de número 1003. É arbitrária ou sujeita a uma lei qualquer, a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura, ou seja, na vida espiritual, né? Ou na próxima encarnação? É uma lei arbitrária ou a sujeição, né? A duração dos sofrimentos que ele vai ter? A resposta foi: Deus nunca obra caprichosamente e tudo no universo se rege por leis em que a sua sabedoria e a sua bondade se revelam. Então não há capricho divino em nada. Eu vou punir mais, né? Eu vou fazer diferente. Não, é igual, né? De acordo com aquilo que se fez. A gente não pode plantar abacaxi e colher mamão. Né? A gente tem o plantio e tem a colheita daquilo que a gente plantou. Não há diferença. Né? Não há benefícios para uns, piora para outros, não. Vai de acordo com você, com o que você fez. Né? Deus não é caprichoso em nada disso. Né? Então não existe uma lei arbitrária que vá fazer pior com alguém do que com outro, né? É aquilo que você fez. 1004. Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? Foi uma resposta até psicografada e assinada, né? Kardec colocou aqui. Vejam a resposta, vou repetir. Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? Resposta: no tempo necessário a que se melhore. Por isso que a gente vê, né, em algumas novelas, em alguns filmes, a melhora daquela pessoa só se dá com arrependimento sincero. Quando realmente está no sofrimento, não aguenta mais e aquele espírito ele pede socorro de forma sincera. Ele quer realmente sair, ele quer melhorar e se arrepende do que fez, porque entendeu que aquilo ali foi a resposta do seu plantio. Então ele diz: no tempo necessário a que se melhore, sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza de seus sofrimentos dependem do tempo que ele gaste em melhorar-se. À medida que progride e que os sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. São Luís foi quem respondeu essa pergunta. Então, vejam só, existe, né, a gente sabe, através de comunicações mediúnicas, que no umbral, vários espíritos que outrora viveram apegados a vícios, né, como todos nós encarnados, mas que no umbral despertaram, porém não tinham tanta elevação a ponto de permanecerem em colônias, porque não era ainda a vibração. Vejam, tudo é muito medido, tudo é muito observado pelos mentores,
né? Então isso fez com que eles tivessem a chance, eles receberam o chamado de trabalharem para a luz, mesmo ainda vibrando entre a terra e os umbrais, umbral grosso e umbral médio. Então eles têm essa capacidade, é aquilo que a gente chama de espíritos batizados ou esquerda batizada. Aqueles que trabalham, né, são os pretos velhos, alguns pretos velhos já elevam-se a várias colônias, né? Mas o campo de trabalho deles é terra umbrais, porque eles fazem missões de salvamento, inclusive a suicidas, assim como as equipes de Maria, que descem de uma sétima dimensão, né? E aí trabalham para a melhora espiritual do planeta. Então os pretos velhos, os ciganos, as pombagiras e etc., né? Os marinheiros, todos eles fazem esse trabalho de despertamento já, porque eles não têm condição de elevar-se tanto, porém acolheram o chamado da espiritualidade maior para trabalharem com o sofrimento ali, né, tanto na terra como nessas regiões. Lá eles vivem em cidadelas, né, tem uma certa proteção, e assim que forem trabalhando e melhorando, evoluindo, eles podem ascender ainda mais, tá? Então é assim que Deus age na sua misericórdia. Aqueles que quiseram despertar, outros continuam, né, recebendo, vamos dizer, despachos, né, absorvendo energias do álcool, do fumo, da comida ali colocada. Então outro patamar, né? Esses ainda não despertaram totalmente, né? Já outros conseguem. Não é assim aqui na Terra? Pessoas que já estão despertando para o bem, para a caridade sincera, verdadeira e real, e outros não querem nem saber disso, né? Só querem saber de farra, de festa, de coisas exageradamente, né, nocivas, muitos sem saber até, mas outros sim, porque não conseguem se desvencilhar disso, né? É saudável festejar, é saudável, né, vez ou outra você saborear uma bebida com moderação, né? Não é proibido, porém o excesso e o apego a essas coisas é que faz mal. Em plena pandemia, a gente está tendo uma cidade, uma capital aqui vizinha, um carnaval, né, fora de época, não deixaram de fazer, infelizmente, em plena pandemia. As pessoas brincando, os blocos ali, né, como se nada tivesse acontecendo, né? E é uma cidade que recebe turistas de outros países também. Então a gente tem aí um receio, né, de que esse ceifador ainda vai demorar muito, pessoal, porque as pessoas não aprenderam. É isso que a gente fala constantemente. Por isso que essa pergunta foi bem propícia para que essa resposta fosse bem comentada, né, aqui. Então vamos para a próxima. Vamos para a próxima pergunta. Questão 1005. Ao espírito sofredor, o tempo se afigura tão ou menos longo do que quando estava vivo? Veja a resposta. Parece-lhe mais longo. Para ele não existe o sono. Só para os espíritos que já chegaram a certo grau de purificação, o tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. A gente sabe que o tempo, para quem está nas colônias espirituais, para quem está, né, na quarta dimensão, é diferente do tempo aqui na crosta, né? Podem ter certeza que, por exemplo, a formiga, né, que está no reino insetoide, reino animal, a formiga ela tem a sensação de tempo muito, né, na sua consciênciazinha ali de alma coletiva, que é o formigueiro, é uma alma só, na verdade, dividida por vários fractais, mas vejam, aquela sensação para elas de um dia, para nós, é muito mais longo, 24 horas, do que para nós, né? E assim sucessivamente, em dimensões. Então é diferente. Aqueles sofredores, eles têm muito mais essa sensação do tempo mais longo, realmente, tá? E nas colônias espirituais é o contrário, né? Aqueles que vão se elevando têm a sensação mais rápida. O tempo lá, para eles, é diferente do nosso, né? Tem alguma diferença aí, vamos dizer, de algumas horas. Tudo lá acontece de forma mais rápida, porque a dimensão é mais ágil. Pergunta 1006. Poderão durar eternamente os sofrimentos do espírito? Resposta: poderiam,
se ele pudesse ser eternamente mau, isto é, se jamais se arrependesse e melhorasse, sofreria eternamente. Mas Deus não criou seres tendo por destino permanecerem votados perpetuamente ao mal. A gente sabe que existem entidades, né? Inclusive algumas, né, que não aceitam, nem se aceitam, nem aceitam a realidade, então elas vão permanecendo na energia da maldade e vão perdendo a forma, né? Viram ovoides. E outras que permanecem com a forma humana, mas sabem conscientemente o que estão fazendo, preferem a energia do mal, preferem a escuridão. E às vezes, por essa escolha, passam milênios até. Existem espíritos que passam milênios, como existem alguns, né, no umbral, alguns que inclusive já estão sendo exilados, mas ainda tem muitos, tá? Então existem espíritos que passam milênios na maldade, mas a destinação deles não é o mal, né? Não existe a eternidade no mal, existe o contrário, existe a eternidade no bem. Então um dia, por mais que demore milênios, né, esse espírito ele vai despertar por alguma coisa, por algum evento, por algum fator, ele vai cansar da maldade e do sofrimento. Então ele vai procurar sua melhora. Deus, fonte criadora, não cria nada para o mal, cria para o bem. Então ele diz: apenas os criou a todos, simples e ignorantes, tendo todos, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme decorrer da vontade de cada um. Mais ou menos tardia pode ser a vontade, do mesmo modo que há crianças mais ou menos precoces. A gente não observa, né, crianças que são mais acanhadinhas, mais, né, caladinhas, outras já são mais, né, despertas, já são mais, a inteligência já é mais notada, né? A mesma coisa, todo mundo tem seu ritmo, né? Alguns permanecem na maldade e outros já preferem, né, trilhar outros caminhos, porque vão aprendendo através das experiências. Então vejam, como eu estava dizendo, respondendo aqui, mais ou menos tardia pode ser a vontade, do mesmo modo que há crianças mais ou menos precoces, porém, cedo ou tarde, ela aparece, por efeito da irresistível necessidade que o espírito sente de sair da inferioridade e de se tornar feliz. Eminentemente sábia e magnânima é, pois, a lei que rege a duração das penas, porquanto subordina essa duração aos esforços do espírito. Jamais o priva do seu livre-arbítrio. Todo mundo tem essa escolha, fazer o bem ou fazer o mal. Se deste faz ele mau uso, sofre as consequências. Resposta psicografada de São Luís. Mais uma, né? Aqui no Livro dos Espíritos. Tem mais outras aqui. Questão 1007. Haverá espíritos que nunca se arrependem? Resposta. Há os de arrependimento muito tardio, porém, pretender-se que nunca se melhorarão, fora negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se homem, né? Uma visão ampla aí da espiritualidade. Mais uma resposta psicografada de São Luís. Vejam, essa é aquilo que eu falei agora há pouco, né? Cada um no seu tempo, né? Aqueles que permanecem na maldade, uma hora vão despertar para o bem e vão querer mudar, né? E esses, como ele diz aqui, aos de arrependimento muito tardio, eles ficam, né, muitas vezes no mundo, né, encarnando, errando de novo, tendo que encarnar de novo, e não melhoram, né, como ele fala, muito tardio esse arrependimento, quando aquele mundo ele passa para um outro patamar evolutivo, como a Terra está passando de provas e expiações para regeneração, e esses que não conseguem melhorar, né, através de várias encarnações, às vezes mais de 100 em alguns casos, né, 100, 150, 70, depende, né, e mesmo assim não encarnam, agora o tempo está finalizando para eles. Então esses que não têm mais condições de permanecer na Terra, aquilo que a gente sempre fala aqui, os violentos, agressivos, raivosos, egoístas, mentirosos, materialistas, esses não têm mais condições de permanecer numa Terra que vai passar por um processo de purificação. Então eles,
né, mesmo que tenham vindo de milênios, de tempos aí, de outro planeta, inclusive, como a maioria veio, de Capela e de outros orbes também, não é só Capela, né, mas outros, e mesmo assim não se melhoraram, estão indo embora para outra escola. Então fica-se sempre trocando de oportunidade. Deus é misericordioso. Deus não interfere no livre-arbítrio individual, porque a evolução é individual. Então a gente vai galgando a nossa melhora. Aqueles que permanecem na maldade, quando não conseguem mais permanecer nesse planeta, vão para outro com condições iguais no seu nível energético, quântico de evolução, e ali eles vão aprendendo na nova escola, até que um dia desperta. Né? É assim, vai chegar uma hora que vão despertar. Questão 1008. Depende sempre da vontade do Espírito a duração das penas? Algumas não haverá que lhes sejam impostas por tempo determinado? Vejam só. Sim, ao Espírito podem ser impostas penas por determinado tempo, mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento e infrutífero jamais fica o desejo que o Espírito manifeste de se melhorar. Qualquer manifestação de melhora é aproveitada, é válida. Né? Então foi mais uma resposta aqui para Kardec, para nós, de São Luís, dessa pergunta. Vejam só, existem encarnações compulsórias, espíritos que pela misericórdia recebem a oportunidade de reencarnar, mesmo sem querer. Então eles são realmente adormecidos e vêm por misericórdia reencarnar, porque é uma chance que é dada. Então, quando ele fala também dessas penas impostas, é porque naquela encarnação, aquela pena vai dar um impulso para aquele espírito. São chances que são dadas, né? Reencarnações compulsórias. E a gente vale lembrar que cada caso é um caso, tá? Então é muito bem analisado pelos tutores kármicos, certo? Vamos para a próxima. Essa próxima aqui, deixa eu ver. Essa próxima aqui é uma resposta, é um texto, então é a última de hoje. A gente vai ler, tá? São duas respostas psicografadas por dois espíritos, tá? Que o Kardec e o grupo, né, que assessorava Kardec de médiuns recebeu. Então é a questão 1009, dentro do mesmo tema, que fala sobre a duração das penas futuras. A pergunta é: assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? É mais uma pergunta dentro da outra que a gente fez, né? Que é a 1008 aqui, que eu falei agora. Essa é um complemento, vamos dizer assim, para fechar. Assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Vejam a resposta. A primeira resposta, são duas para essa pergunta. Interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhes se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus, que é, com efeito, a duração da vida, ainda quando de 100 anos em face da eternidade. Eternidade, compreendeis bem esta palavra? Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperanças, por causa de algumas faltas. O vosso juízo não repele semelhante ideia? Que os antigos tenham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, os outros, né, os pensamentos antigos, cioso e vingativo, concebe-se. Na ignorância em que se achavam, atribuíam à divindade, né, a Deus, as paixões dos homens. Esse, todavia, não é o Deus dos cristãos, que classifica como virtudes primordiais o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas. Poderia ele carecer das qualidades cuja posse prescreve como um dever às suas criaturas? Claro que não, Deus tem tudo isso. Não haverá contradição em se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança também infinita? Claro, né? Não existe isso. Dizeis que, acima de tudo, ele é justo e que o homem não lhe compreende a justiça. Mas a justiça não exclui a bondade e ele não seria bom se condenasse a eternas e horríveis penas a maioria das suas criaturas. Aquele entendimento, né, dogmático, antigo de algumas
religiões cristãs antigas, né, que falam do fogo eterno, né? Deus jamais iria criar um filho, uma criatura para condenação eterna, né? Teria o direito de fazer da justiça uma obrigação para seus filhos se lhes não desse meio de compreendê-las? Quem é que faria isso? Qual o pai que faz isso, né? Obrigar o filho a fazer tal coisa se ele não entende aquilo, né? Aliás, no fazer que a duração das penas depende dos esforços do culpado, não está toda a sublimidade da justiça unida à bondade? É claro, né? A justiça unida à bondade faz com que aquele que erra compreenda e não erre mais. Aí é que se encontra a verdade desta sentença, a cada um segundo as suas obras. Santo Agostinho. Agora vamos para outra resposta dessa mesma pergunta, né? A 1009. Pergunta 1009, né? Vou repetir. Assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Vejam a outra resposta. Aplicai-vos por todos os meios ao vosso alcance a combater em aniquilar a ideia da eternidade das penas. Ou seja, vamos tirar da nossa mente, da nossa crença, essa ideia da eternidade das penas. Ideia blasfematória da justiça e da bondade de Deus, germe infecundo da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiram as massas humanas desde que as inteligências começaram a desenvolver-se. Isso foi uma ideia errônea. O espírito, prestes a esclarecer-se, ou mesmo apenas desbastado, logo lhe apreendeu a monstruosa injustiça. Sua razão a repele e, então, raro é que não englobe no mesmo repúdio a pena que o revolta e o Deus a quem a atribui. Daí os males sem conta que hão desabado sobre vós e aos quais vimos trazer remédio. Tanto mais fácil será a tarefa que vos apontamos, quanto é certo que todas as autoridades em que se apoiam os defensores de tal crença evitaram todas pronunciar-se formalmente a respeito. Ninguém foi a fundo nessa questão. Né? Eles impunham isso como verdade. Nem os concílios, nem os pais da igreja resolveram essa grave questão. Muito embora, segundo os evangelistas, e tomadas ao pé da letra as palavras emblemáticas do Cristo, ele tem ameaçado os culpados com um fogo que não se extingue, com um fogo eterno. Absolutamente nada se encontra nas suas palavras capaz de provar que os haja condenado eternamente. Não existe esse termo. Jamais Jesus falou sobre isso, né? Se tem algum texto, algum trecho no livro sagrado sobre isso, foi colocado. Não foi Jesus que falou. Pobres ovelhas desgarradas, aprendei a ver aproximar-se de vós o bom pastor, que, longe de vos banir para todo sempre de sua presença, vem pessoalmente ao vosso encontro para vos reconduzir ao aprisco. Filhos pródigos, deixai o vosso voluntário exílio, encaminhai vossos passos para a morada paterna. O Pai vos estende os braços e está sempre pronto a festejar o vosso regresso ao seio da família. Pessoal, acho que vai dar tempo a gente continuar, tá? Pelo horário dá tempo, a gente tá com tempo bastante. Então vamos ver aqui mais outra psicografia, né, feita naquela época Kardec para compor aqui o Livro dos Espíritos a respeito desta pergunta que fala, né, que realmente não teria sentido a condenação eterna. Vejam só mais outra resposta. Essa que eu acabei de ler foi a resposta de um espírito chamado Lamennais. Acho que é assim que se pronuncia, Lamennais. Vamos a outra. Guerra de palavras. Ainda não basta o sangue que tendes feito correr. Será ainda preciso que se reacendam as fogueiras? Discutem sobre palavras, eternidade das penas, eternidade dos castigos.
Ignorais então que o que hoje entendeis por eternidade não é o que os antigos entendiam e designavam por esse termo? Consulte o teólogo as fontes e lá descobrirá, como todos vós, que o texto hebreu não atribuía esta significação ao vocábulo que os gregos, os latinos e os modernos traduziram por penas sem fim, irremissíveis. Vejam aí já outra ideia, né? Essa palavra que está, inclusive, em alguns trechos, né, como colocado ali, de eternidade, fogo eterno, não tem esse real significado de eternidade. Eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal em si. Sim, enquanto existir o mal entre os homens, os castigos subsistirão. Embora que os textos sagrados se interpretem no sentido relativo. A eternidade das penas é, pois, relativa e não absoluta. Chegue o dia em que todos os homens, pelo arrependimento, se revistam da túnica da inocência e desde esse dia deixará de haver gemidos e ranger de dentes. Limitada tendes, é certo, a vossa razão humana, porém, tal como a tendes, ela é uma dádiva de Deus. E, com o auxílio dessa razão, nenhum homem de boa fé haverá de que de outra forma compreenda a eternidade dos castigos. Pois que fora necessário admitir-se por eterno o mal. Somente Deus é eterno e não poderia ter criado o mal eterno. Do contrário, forçoso seria tirar-se-lhe o mais magnífico dos seus atributos, o soberano poder. Porquanto não é soberanamente poderoso aquele que cria um elemento destruidor das suas obras. Não faria sentido, né? Deus criar uma força oposta à sua de amor, né? De bondade. Humanidade, não mergulhes mais os teus tristes olhares nas profundezas da terra, procurando aí os castigos. Chora, espera, espia e refugia-te na ideia de um Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. Foi a resposta de Platão. Então vamos agora para a penúltima, né? E a gente encerra esse tópico e essa live. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhes são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Pois bem, digo-vos em verdade, que mentis a estes princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus com o lhe exagerardes a severidade. Duplamente a comprometeis, deixando que no espírito da criatura penetre a suposição de que há nela mais clemência, mais virtude, amor e verdadeira justiça do que atribuís ao ser infinito. Destruís mesmo a ideia do inferno, tornando-o ridículo e inadmissível às vossas crenças, como o é aos vossos corações o horrendo espetáculo das execuções, das fogueiras e das torturas na Idade Média. Pois que, quando banida se acha para sempre das legislações humanas a era das cegas represálias, é que esperais mantê-la no ideal? Ó, crede-me, irmãos em Deus e em Jesus Cristo, crede-me. Ou vos resignais a deixar que pereçam nas vossas mãos todos os vossos dogmas, de preferência a que se modifiquem, ou, então, vivificai-os, abrindo-os aos benfazejos eflúvios que os bons, neste momento, derramam neles. A ideia do inferno, com as suas fornalhas ardentes, com as suas caldeiras a ferver, pôde ser tolerada, isto é, perdoável num século de ferro. Fazia-se, até certo ponto, sentido. Porém, no século XIX, não passa de vão fantasma, próprio, quando muito, para amedrontar criancinhas, e em que estas, crescendo um pouco, logo deixam de crer. Século XIX foi quando foi escrito o Livro dos Espíritos.
Se persistirdes nessa mitologia aterradora, engendrareis a incredulidade, mãe de toda a desorganização social. Vejam que isso foi criado inclusive por seres trevosos, essa ideia, né, de medo. Tremo entrevendo toda uma ordem social abalada e a ruir sobre os seus fundamentos por falta de sanção penal. Homens de fé ardente e viva, vanguardeiros do dia da luz, mãos à obra, não para manter fábulas que envelheceram e se desacreditaram, mas para revivificar a verdadeira sanção penal, sob formas condizentes com os vossos costumes, os vossos sentimentos e as luzes da vossa época. Quem é, com efeito, o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Que é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento, uma certa soma de dores necessária a desgostá-lo da sua deformidade pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma pela amargura a se dobrar sobre si mesma e a buscar o porto de salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. Querê-lo eterno por uma falta não eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Em verdade vos digo, cessai de pôr em paralelo, na sua eternidade, o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Fora criar uma penalidade injustificável. Afirmai, ao contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transmigrações e consagrareis a unidade divina, tendo unidos o sentimento e a razão. Paulo, apóstolo. Então essa resposta de Paulo também diz que sentido teria, né, você condenar alguém por algo de errado que fez eternamente, quando todos da criação divina têm a capacidade de melhorar-se e de arrepender-se, por mais que demore, por mais que alguns olhem para aquele ser com repulsa, com raiva, mas ele, no seu tempo, ele vai despertar, né? Então, cabe a nós a observância de não cuspir na cara, não escorraçar, não entrar na mesma faixa violenta daquele ser que errou, para que mais tarde a gente não tenha que pagar por isso também, pela violência que a gente gerou na nossa alma. Então é uma linha tênue que a gente tem que ter cuidado, tem que observar. É claro que a gente condena o mal, é claro que a gente não quer o mal, é claro que a gente sente repulsa pelo mal, mas emitir o mal para o mal não é saudável espiritualmente, né? Então a gente faz a nossa parte. E para finalizar, aqui tem um breve resumo, tá? Acho que foi até colocado por Kardec, que não tem assinatura, então vamos lá. Para encerrar esse tópico, né? E aí a gente encerra a nossa live, deixando para a próxima terça-feira. Com o atrativo de recompensas e temor de castigos, procura-se estimular o homem para o bem e desviá-lo do mal. Se esses castigos, porém, lhe são apresentados de forma que a sua razão se recuse a admiti-los, nenhuma influência terão sobre ele. Longe disso, rejeitará tudo, a forma e o fundo. Se, ao contrário, lhe apresentarem o futuro de maneira lógica, ele não o repelirá. O Espiritismo lhe dá essa explicação. A doutrina da eternidade das penas, em sentido absoluto, faz do ente supremo um Deus implacável. Seria lógico dizer-se de um soberano que é muito bom, muito magnânimo, muito indulgente, que só quer a felicidade dos que o cercam, mas que ao mesmo tempo é cioso, vingativo, de inflexível rigor e que pune com o castigo extremo as 3/4 partes dos seus súditos por uma ofensa ou uma infração de suas leis, mesmo quando praticada pelos que não as conheciam?
Não haveria aí contradição? Ora, pode Deus ser menos bom do que o seria um homem? Outra contradição, pois que Deus tudo sabe, sabia ao criar uma alma se esta viria a falir ou não. Ela, pois, desde a sua formação, foi destinada à desgraça eterna. Seria isto possível, racional? Com a doutrina das penas relativas, tudo se justifica. Deus sabia, sem dúvida, que ela faliria, mas lhe deu meios de se instruir pela sua própria experiência, mediante suas próprias faltas. É necessário que expie seus erros, para melhor se firmar no bem, mas a porta da esperança não se lhe fecha para sempre, e Deus faz que, dos esforços que ela empregue para o conseguir, dependa a sua redenção. Isto toda gente pode compreender e a mais meticulosa lógica pode admitir. Menos céticos haveria se deste ponto de vista fossem apresentadas as penas futuras. Na linguagem vulgar, a palavra eterno é muitas vezes empregada figuradamente para designar uma coisa de longa duração, cujo termo não se prevê, embora se saiba muito bem que esse termo existe. Dizemos, por exemplo, os gelos eternos das altas montanhas, dos polos, embora saibamos, de um lado, que o mundo físico pode ter fim e, de outro lado, que o estado dessas regiões pode mudar pelo deslocamento normal do eixo da Terra, ou por um cataclismo. Assim, neste caso, o vocábulo eterno não quer dizer perpétuo ao infinito. Quando sofremos de uma enfermidade duradoura, dizemos que o nosso mal é eterno. Que há, pois, de admirar em que espíritos que sofrem há anos, há séculos, há milênios mesmo, assim também se exprimam. Não esqueçamos, principalmente, que, não lhes permitindo a sua inferioridade divisar o ponto extremo do caminho, creem que o terão de sofrer sempre, o que lhes é uma punição. Então, espíritos, às vezes, ficam séculos no umbral, né? E até 1000 anos mais, né? E ficam porque não se melhoram e não entendem e vão. Aquele despertar também é único, é individual, né? Tem que partir de dentro para fora. E nessa concepção eles acham que estão no sofrimento eterno. Por isso também essa associação de ideias. Demais, a doutrina do fogo material, das fornalhas e das torturas tomadas ao tártaro do paganismo, está hoje completamente abandonada pela alta teologia e só nas escolas esses aterradores quadros alegóricos ainda são apresentados como verdades positivas por alguns homens mais zelosos do que instruídos, que assim cometem grave erro, porquanto as imaginações juvenis, libertando-se dos terrores, poderão ir aumentar o número dos incrédulos. Aqui ele fala, né, das escolas, que naquela época ainda, né, século XIX, até no início agora do século XX, né, se falava muito, nas escolas tinha educação religiosa, né, e alguns mestres falavam sobre o fogo eterno do inferno, né, o paraíso eterno, então gerava isso nas crianças e jovens. A teologia reconhece hoje que a palavra fogo é usada figuradamente e que se deve entender como significado fogo moral. Os que têm acompanhado, como nós, as peripécias da vida e dos sofrimentos de além-túmulo, através das comunicações espíritas, hão podido convencer-se de que, por nada terem de material, eles não são menos pungentes. Mesmo relativamente à duração, alguns teólogos começam a admiti-la no sentido restritivo, acima indicado, e pensam que, com efeito, a palavra eterno se pode referir às penas em si mesmas, como consequência de uma lei imutável, e não à sua aplicação a cada indivíduo. No dia em que a religião admitir esta interpretação, assim como algumas outras também decorrentes do progresso das luzes, muitas ovelhas desgarradas reunirá. Certo? Então assim a gente conclui esse tópico, tá? E continuamos ainda no mesmo capítulo na próxima terça-feira, tá bom? Esse capítulo até
é bem grandinho. Após esse capítulo 2 da parte 4, a gente finaliza, eu acho que possivelmente até o final do mês, ou a primeira semana, ou a segunda semana no máximo de janeiro, a gente encerra esse estudo das terças-feiras do Livro dos Espíritos. Aí a gente vai ter um recessozinho aí em torno de 10 ou 15 dias, e aí a gente vai ter outro estudo nas terças-feiras, possivelmente da codificação, tá? Mas eu vou ficar calado, não vou dizer nada ainda. Vou fazer um suspensezinho para qual livro a gente vai começar nas terças, tá bom? E assim encerramos a nossa live, né, o nosso estudo. Sempre bom estudar, conhecer, aprender. Faz parte da tríade para nosso despertar consciencial para esse período, né, da humanidade, de transição. Conhecimento, autoconhecimento e prática do bem, né? E aí é o que a gente faz nas terças, nas sextas. Estudar, aprender, nunca é demais. Então vamos para a nossa prece final, né? Como eu falo, a gente está fazendo as preces de Natal, né? Encerrando um ano que para alguns foi difícil, para outros nem tanto, né? Mas de forma geral foi mais um ano difícil, né? Da humanidade. A gente vai ter live, possivelmente na live de estudos da sexta-feira, como eu falei no domingo, a gente vai fazer um exercício de alinhamento de chakras. Podemos fazer sozinhos esse alinhamento, tá? Eu vou ensinar na live de sexta-feira, certo? Então vamos agora fazer a nossa prece para encerrar, né? Fizemos uma no início e vamos fazer mais outra agora, para a gente encerrar a nossa live. Vamos fechar os olhos, imaginar sempre Jesus renascido dentro de nós. O que significa Jesus renascido dentro de nós? Que o Cristo, o exemplo de Jesus, faça parte do nosso dia a dia. Toda a nossa mudança, aquilo que a gente quer mudar dentro de nós para melhor. Então, isso significa o verdadeiro Natal, renascimento. Então, vamos acompanhar a oração que se chama Prece diante da manjedoura. Senhor, diante da manjedoura em que nos descerras o coração, ensina-nos a abrir os braços para receber-te. Não nos relegues ao luxo de nossos problemas. Vimos ao teu encontro, cansados de nossa própria fatuidade. Sol da vida, não nos confies às trevas da morte. Fortalece-nos o bom ânimo, reaviva-nos a fé, induze-nos a confiança e a boa vontade. Tu, que renunciaste ao céu em favor da terra, ajuda-nos a descer com o supremo bem para sermos úteis. Tu, que deixaste a companhia dos anjos sábios e generosos por amor aos homens ignorantes e infelizes, auxilia-nos a estender com os irmãos mais necessitados que nós mesmos o tesouro de luz que nos trazes. Defende-nos contra os vermes da vaidade, ampara-nos contra as serpes do orgulho, conduze-nos ao caminho do trabalho e da humildade. E reconhecidos à frente do teu berço de luminosa esperança, nós te rogamos, sobretudo, os dons da simplicidade e da paz, para que sejamos contigo fiéis a Deus, hoje e sempre. Emmanuel. E prece linda! É isso, pessoal. A gente encerra por hoje e nos veremos amanhã, se Deus quiser, juntamente com o YouTube, né? Que hoje não foi possível. Eu vou tentar salvar esse vídeo para compartilhar no YouTube através do aplicativo aqui, tá? Mas eu não sei se eu vou conseguir. Mas de qualquer forma, amanhã, se Deus quiser, vai estar simultâneo, tá bom? Boa noite, fiquem com Deus, beijo no coração e até amanhã no nosso Evangelho, às 20 horas.